Ontem a gente conversou com o vereador Edivaldo Brito, do PSD, que também é advogado especialista em direito tributário, sobre a demora da Prefeitura de Salvador para enviar a matéria redefinindo o critério de cobrança do IPTU para o ano que vem, ou no mínimo abrir espaço para uma discussão sobre esse assunto que vem provocando aí uma grande polêmica, não só na Câmara Municipal, mas entre todos aqueles que têm interesse na matéria. Afinal de contas, isso diz respeito aos proprietários de imóveis. Mas hoje a gente está querendo voltar a tocar nesse assunto, afinal, no ano que vem, quando não deve haver mais as chamadas travas no IPTU a pagar, pois é, possivelmente não vai haver limitação do imposto para os imóveis da capital baiana, sejam aqueles construídos antes de 2014 ou os mais recentes. Essa informação, inclusive, está no artigo da também advogada e especialista em direito tributário, Carla Borges, com quem a gente conversa agora aqui no Isso é Bahia. Um prazer tê-la aqui conosco, Carla. Seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, Jefferson, bom dia, Ernesto, bom dia, ouvintes da Tarde FM. É um prazer estar aqui com vocês no Isso é Bahia. Acho que é importante deixar claro para os proprietários de imóveis qual é o centro dessa discussão, o que de fato está colocado na mesa. Porque a impressão que se dá é que o IPTU a ser pago a partir do ano que vem, e até o que vem sendo pago ao longo desses últimos anos, não corresponde à realidade. É por aí? Exatamente, Jefferson. Vamos fazer uma pequena retrospectiva. Em 2013, a planta genérica de valores foi exacerbada em valores não condizentes com a realidade de mercado. Neste mesmo projeto de lei, que foi a mensagem 17 na época, foram criadas as travas. Aliás, elas não existiam com esse nome, porque a trava nada mais é do que uma limitação para que o imposto não suba de forma avassaladora, conforme a previsão daquela planta genérica de valores da ocasião. Então, no artigo 4º, o que o artigo 4º diz que está em vigor até hoje e que faz com que o chefe do executivo tenha que mandar um projeto de lei até o dia 30 e que ele seja aprovado obedecendo ao princípio da noventena, que chama-se anterioridade nonagesimal. O que não foi feito até agora. Exatamente. O que o artigo diz? A partir de 2014, a partir de 2014, 2023 e a partir de 2014, o valor do imposto devido não pode ser maior do que 35% do valor do IPTU do ano anterior para os imóveis residenciais e até 300% para os terrenos e para os imóveis não residenciais. O que isso quer dizer? Que todo ano o Poder Executivo ele pode aumentar nesta faixa o percentual que quiser, sem apreciação do Legislativo. Foi efetivamente um cheque em branco, uma nota promissória em branco ao chefe do Executivo. Isso, naquela ocasião, ocasionou uma revolta. Anualmente, o que vem sendo feito de 2014 até agora? Anualmente, o chefe do Poder Executivo manda o quê? Um projeto de lei limitando essas travas. Não é que as travas deixarão de existir. O que deixou de existir foi o limite dessas travas. Então, no popular, a gente fala destravado, as travas não existem, porque o que de fato não existe hoje, que precisa ser encaminhado um projeto, era um limite para essas travas. O professor Edivaldo Brito ontem foi muito feliz. Por quê? Porque o Poder Executivo ele pode alegar o seguinte, a súmula 160, por exemplo, do STJ, permite que o Poder Executivo aumente o IPTU no limite do percentual da atualização monetária. Correto. A Constituição Federal, por sua vez, no artigo 150, também excetua a base de cálculo do IPTU e do IPVA, permitindo, portanto, que não seja obedecida a noventena. Só que tem um problema grande. A tabela de receita de Salvador hoje, as alíquotas variam em função de quê? Do valor venal do imóvel. Ao alterar o valor venal do imóvel, você tem uma mobilidade de alíquota. O contribuinte passa de uma faixa para outra. Ora, a alteração de alíquota obedece o princípio da noventena, da anterioridade nonagesimal. Daí a necessidade do envio de um projeto de lei para a Câmara, para quê? Para que a
neste projeto de lei seja previsto uma limitação para a trava. Porque se não for previsto e o Executivo cruzar os braços, o que é que vale, Jefferson? O que é que vale, Ernesto? O artigo 4º da Lei 8473. E o que é que o artigo 4º da Lei 8473 diz? Que o chefe do Executivo pode aumentar de 35% a 300%. Ele pode aumentar ou não, mas quem garante? É como você disse, uma carta branca, não é? Para que o Poder Executivo defina esse aumento ao bem, não é? Ao critério dele achar e tudo. Agora, como é que explica essas distorções que hoje ocorrem, por exemplo, entre imóveis iguais num mesmo condomínio, por exemplo, mas com IPTUs diferentes? Excelente pergunta. Como esse mesmo artigo, e tudo por conta desse artigo, que a palavra trava, inclusive, ele foi instituído por um colega. Enquanto nós estudávamos na Câmara, com os assessores parlamentares, o projeto de lei, um colega, José Almir Oliveira, grande auditor, disse: Carla, isso não seria uma trava? Porque a trava tranca, a trava limita. O que essa trava fez? Ela disse que a partir de 2014, o IPTU não podia ser majorado em relação ao exercício anterior. Ora, significa que essa trava, ela só contempla os imóveis existentes até dezembro de 2013. Por quê? Porque a partir de 2014, nós não temos a referência do exercício anterior. Então, todos os imóveis construídos a partir de 2014 passaram a ser tributados pela planta genérica de valores, por aqueles valores irreais que foram imputados. Jefferson e Ernesto, os valores são tão altos, que hoje, 9 anos depois, os valores continuam muito exagerados. E nós estamos falando de 9 anos com uma atualização monetária de quase 100%. Ainda assim, os valores são altíssimos. E um detalhe grande. Em 2017, nós tivemos alteração também da planta genérica, e uma alteração pesada. Então, isso não quer dizer que desde lá, esses valores venais não estão sendo atualizados, não. Eles foram, inclusive, modificados e majorados em 2017, vigorando a partir de 2018. Então, complementando a sua pergunta, todos os imóveis existentes a partir de 2014 são tributados, às vezes, 5 vezes mais do que o imóvel do mesmo padrão, no mesmo logradouro, que eu digo, na mesma rua, com características semelhantes. Então, não é justo um vizinho pagar, por exemplo, R$1.000 de IPTU em um imóvel e a outra torre, que é exatamente igual, do mesmo tamanho, com as mesmas características, R$5.000. Quer dizer, há uma discrepância muito grande. Isso viola o princípio da isonomia tributária, porque nós temos que dar tratamento igual aos iguais e tratamento diferenciado àqueles que são diferentes. Agora, doutora, a senhora falava do princípio que prevê o encaminhamento até o dia 30, etc. Até aqui a gente tem ouvido, e Jefferson, é importante a gente registrar que nós estamos na expectativa aqui de um retorno da assessoria de comunicação da Cefaz do município, porque gostaríamos de entrevistar a própria secretária Giovana Vinta, o próprio líder do governo na Câmara Municipal, para dar a versão e os argumentos do governo, porque até aqui tem a palavra do município não vai haver aumento do IPTU em 2023. Mas esse é um compromisso que está sendo assumido assim verbalmente, né? Então eu queria lhe perguntar se isso dá segurança para o cidadão que já está preocupado com esse valor tão abusivo do IPTU, se a gente pode ficar tranquilo apenas com a palavra de um gestor. E aí não é duvidar da honorabilidade, da palavra, da correção de quem quer que seja, muito menos do prefeito. O prefeito é o prefeito da cidade, ele foi escolhido em primeiro turno, tem toda a legitimidade para dirigir os destinos de Salvador até o final do seu mandato, né? Mas dessa forma a gente pode falar em segurança jurídica para nós, cidadãos comuns. Porque normalmente quem fala em segurança jurídica são os grandes empresários, quem toca grandes projetos, mas aqui a preocupação mesmo é da gente conseguir pagar o boleto do IPTU. É seguro? Não, é exatamente o extremo oposto. É uma insegurança jurídica e nós não podemos, digamos, aceitar, e nós não podemos não nos insurgir com o que é dito verbalmente. Por quê? Porque em janeiro do ano passado, não sei se vocês se recordam, foi propagado em toda a imprensa que não haveria aumento. E a lei do Procultura, da 9.601, imputou um aumento de 50% em todas as unidades imobiliárias na TRSD. Então, acreditar no que diz
Porque você diz uma coisa, mas faz outra. E outro detalhe grande, que foi o maior equívoco, inclusive sinalizado ontem por professor Edivaldo Brito. O artigo 67 da Lei 7.186, que é o nosso Código Tributário de Rendas do município, obriga, minha gente, não é faculdade não, ouvintes, obriga o chefe do Poder Executivo, no primeiro ano de legislatura, enviar uma planta genérica de valores dos imóveis da cidade. Isso foi feito? Não. Por que não foi feito? Aí eu lhe digo, Ernesto, talvez não tenha sido culpa do prefeito, talvez a equipe da Secretaria da Fazenda, com tantos estrangeiros, porque eu não acredito que tenha sido má fé, mas você traz gente de fora, que não conhece a legislação da cidade, que não tem o cuidado de se cercar de técnicos daqui. A gente tem um excelente corpo de fazendários, um excelente... Traz gente de fora que não conhece a legislação, esqueceram de sinalizar o prefeito. Me permita aí, doutora Cátia, botando uma pitadinha de pimenta aqui. Carla, só uma retificação, viu, Ernesto? Eu não sou advogada. Eu sou professora de Direito Tributário e auditora fiscal. Eu não advogo. Só para deixar claro ao ouvinte, talvez por isso tenha tanta independência. Tá. Obrigada, certo. Desculpe. Perfeito. A senhora falava na revisão da planta genérica. Eu me lembro que havia uma discussão muito grande. Esse é um debate antigo na cidade, bastante antigo. Até 2013, quantas revisões na planta genérica de valores houve até 2013 e de 2013 para cá? Inúmeras. Inclusive, eu ia trazer um diário oficial da legislação anterior ao do ex-prefeito para mostrar. Na ocasião do governo Lídice da Mata, nós tivemos alteração na legislação no governo Ibaçaí, nós tivemos também no de João Henrique. Então, não foi assim 20 anos sem alteração da planta genérica, de jeito nenhum. Nós não tivemos uma planta genérica totalmente reformulada, como houve em 2013, mas vários logradores... Mas não era necessário fazer essa atualização? Necessário não, muito necessário, mas um trabalho sério. Um trabalho condizente com a realidade. E o que foi feito não foi isso. Agora, professora, o que dizer para os proprietários de imóveis que estão se sentindo injustiçados, pagando um IPTU que não corresponde à realidade? É o caso de judicializar e com chances de sucesso num caso como esse? Eu vou repetir o que o professor Edivaldo Brito disse ontem. Com certeza, eu tenho visto juízes da Vara da Fazenda Pública concederem liminares e sentenciarem a favor do contribuinte de Salvador nos casos concretos, específicos, individuais. Infelizmente, a ação direta de inconstitucionalidade da OAB ainda não foi concluída. Ele perguntou exatamente isso, porque essa ação é de 2013, se não estou enganado, ainda não foi? Não foi, não, a ação é de 2014, porque a lei foi alterada em 2013, passou a vigorar em 2014, foi no primeiro semestre de 2014. Vários recursos foram imputados à ação. A ação ainda não subiu para os tribunais superiores, porque certamente quando isso ocorrer, ele vai ser decretado inconstitucional o IPTU, porque nós sabemos que foi uma instrução normativa número 12, de 20 de dezembro de 2013, que estabeleceu a base de cálculo e as alíquotas na época. Em 2014, trouxeram aqui o ministro Gilmar Mendes no Otton Palace, e eu fiz a pergunta, porque ele tinha um julgado semelhante. É possível instituir o IPTU, instituir uma base de cálculo e alíquota através de norma infralegal? Uma instrução normativa, por exemplo, e ele respondeu para todos os procuradores, sinalizando que nós temos um excelente quadro também no município de procuradores, não só de fazendários, como de procuradores também. E ele disse para todos ouvirem, não, IPTU é matéria de reserva legal. Você não pode estabelecer base de cálculo, alíquota, que não seja por lei. Em Salvador, até 2017, Jefferson e Ernesto, coube a instrução normativa aumentar só em 2017, que passou a vigorar em 2018, é que se tornou lei, por conta até da decisão do TJ, que a decisão do TJ não disse nem que era constitucional, nem que era inconstitucional. Foram 3 teses e que não se chegaram a uma maioria. Mas eu não tenho dúvida, eu digo toda hora, eu rasgo o meu diploma de direito, rasgo e paro de ensinar
Se o IPTU de Salvador não foi inconstitucional, não existe. Então, o que a senhora recomenda exatamente para os proprietários de imóveis? Infelizmente, como eu tenho visto, os contribuintes se queixarem que administrativamente, nos processos administrativos, eles não obtêm êxito, eles têm que apelar para o judiciário. E aí, infelizmente, é a realidade. Vão ter que constituir advogado e entrar com ação judicial de forma a reparar, às vezes, uma cobrança absurda. Administrativamente, o que a senhora está dizendo, nas instâncias do Conselho de Contribuintes, nas instâncias do próprio município, não funciona? Nenhuma decisão é favorável ao contribuinte ali? A grande maioria, o que eu recebo de informações é que a grande maioria não obtém êxito. A grande maioria. Quando procura o município ali para conversar, tentar chegar a um acordo. Porque você não pode alegar, por exemplo, inconstitucionalidade ou ilegalidade. Você pode atacar os pontos, né? Aqueles elementos que compõem a exação, que hoje nós não podemos ver, porque tiraram do ar a página da notificação de lançamento. Hoje é matéria, inclusive, do Jornal à Tarde. Eu fui entrevistada ontem, simplesmente por conta da visualização do IPTU lançado, que aí o contribuinte tinha como dimensionar, por exemplo, o IPTU de um ano para o outro, sem trava, a página foi retirada do ar. Agora, doutora, quando tem uma mudança dessa na legislação tributária, isso é sempre muito discutido, a gente ouve falar em reforma tributária há décadas, e essa reforma nunca vem, né? Mas assim, o que está havendo aqui? Há um problema de mérito da proposta que foi feita de reordenamento da legislação municipal. Está havendo um problema de justiça ou de injustiça porque tributa mais esse ou aquele extrato da sociedade, essa ou aquela região? Ou está havendo, pelo que a senhora me diz, alguma falha que eu não saberia classificar? Porque se dentro de um mesmo condomínio há uma discrepância muito grande, então não é no critério que está definido genericamente na lei. Onde é que está o problema? Por que ocorrem discrepâncias tão grandes em imóveis similares? E aí eu só queria completar a tua pergunta, Ernesto. Existe má-fé nesse processo todo também por parte da Prefeitura? Vou começar a responder uma última pergunta. Não acredito em má-fé. Acredito em falta de conhecimento. É preciso que se estude a legislação de Salvador. Porque quando se fala em terrorismo, eu, inclusive, também me sinto ofendida, porque não se trata de terrorismo. Terrorismo é não aposentar um servidor de 75 anos que continua trabalhando. Terrorismo é tirar a aposentadoria do servidor público municipal, que é o que hoje está acontecendo. Isso é terrorismo, mas vamos voltar para o IPTU. A senhora está trazendo aqui informações muito graves. Cabe classificar isso como uma perseguição a funcionário? Está acontecendo isso? O que está acontecendo hoje na Secretaria da Fazenda, e eu só estou citando porque eu fui sinalizada aqui, vocês podem observar as mensagens por vários servidores públicos municipais. Amanhã, inclusive, terá uma manifestação. Nós temos servidores há 5 anos, nós temos 2.000 servidores hoje municipais aguardando a aposentadoria e eles querem mudar a fórmula de cálculo. Mudar como? Esse servidor que vem recebendo vai passar, quando for aposentado, a receber 1/5 do valor. Como eles vão sobreviver? Antes de vir para cá, uma colega que trabalhou comigo tem uma doença degenerativa, ela que me disse, ela me relatou, eu tenho 75 anos, continuo trabalhando, não me deixam trabalhar, tiraram todas as minhas vantagens salariais, estando na ativa ainda. E os servidores, inclusive os fazendários, estão atônitos que nós temos quase 200 servidores fazendários nesta situação que tem deixado as pessoas adoecidas por conta disso. Então, terrorismo é você não respeitar nem o contribuinte, nem o servidor fazendário, que tem uma história, um legado. Gente, eu chego a me emocionar, porque eu tenho mais de 30 anos de serviço público dentro da Secretaria da Fazenda. Nós temos um corpo técnico dedicado. Esses funcionários, tem funcionários lá que trabalham há 40 anos. De repente, serem surpreendidos com o impedimento de aposentadoria. O secretário da SENGE não dá retorno. Muito pelo contrário, vocês podem olhar o Diário Oficial de ontem. Eles tornaram sem efeito a aposentadoria de 2017. Não há que se falar em direito adquirido? Não há que respeitar os princípios constitucionais quanto à aposentadoria? Nós ainda temos servidores que ingressaram no serviço público antes do concurso público. Eu não estou falando em provimento derivado, porque isso eu sou contra, para a Constituição de 88, de lá para cá não. Mas eu estou dizendo que antes de 88, os servidores não podiam ingressar
em algumas esferas sem concurso público, porque não existia um concurso público. Então, o ato das disposições constitucionais transitórias, ele garantiu ao servidor que ingressou antes da Constituição de 88, o quê? Uma segurança, estabilidade. Você querer, depois de tantos anos de trabalho, não aposentar ou aposentar este servidor com salário metade, 1/3, 1/5 do que ele vinha recebendo, é condenar o servidor à morte. Vocês me desculpem ter entrado nessa esfera, mas isso tem me deixado, inclusive, sem dormir. A gente começou falando das incongruências, por né? conta do terrorismo. Do IPTU, e estamos vendo que... Por aí, mas eu ia lhe perguntar exatamente isso que a senhora falou, e eu entendi a conexão que a senhora fez, porque antes a senhora falou da importação. E aí vamos ser diretos e sem abrir mão do respeito jamais, né? Porque estão falando aqui de forma muito franca, muito direta, mas a própria secretária atual, a Giovana Vinta, ela não é baiana. A senhora está se referindo a um problema criado em função disso. Isso não seria talvez um pouco de bairrismo ou de corporativismo? Porque, por exemplo, o próprio professor Edivaldo Brito desempenhou uma função de extrema importância na Prefeitura de São Paulo, assim como outros técnicos e executivos baianos, o próprio ex-prefeito Embaçaí no governo de São Paulo, etc. Não seria uma contaminação de um debate que tem que ser técnico e pautado pelo interesse público da cidade, com um componente que talvez resvale para o corporativismo de uma categoria do funcionalismo municipal? Seria, Ernesto, se a gente não estivesse aqui discutindo as irregularidades do IPTU de 2013, que foram perpetradas por um representante também de fora daqui, que não sabia que no bairro da Liberdade, por exemplo, existe uma rua principal e existiam ruelas que os carros não passavam e que eram tributados de igual valor. Mas isso foi interrompido quando o ex-governador Paulo Souto assumiu a secretaria? Vamos dizer que foi mitigado. O ex-governador Paulo Souto, quando entrou para ser secretário, ele recebeu uma bomba. E ele tentou, durante a sua gestão, inclusive, fazer alguns reparos. Mas, em compensação, perpetrou outros fatos que agravaram o IPTU também de Salvador. Ele até tentou. Ele teve boa vontade de fazer algumas modificações. Por exemplo, o ex-prefeito tributava terreno de 1% a 5%. Eu li num site de notícias que o prefeito atual estava desafiando em relação à alíquota, que a alíquota daqui era igual a de todo o Brasil, máxima de 1%. Então, ele está sendo mal assessorado, porque a alíquota daqui vai até 3%. Onde ele viu 1%? 1% é o máximo de imóvel residencial. Os não residenciais chegam a 1,5%. Os terrenos a 3%. Ora, existem sim alíquotas menores. Em Cuiabá, a alíquota é 0,4% para residencial. Então, cadê a assessoria? O que eu me reporto não é gente de fora, porque pode vir gente de fora, desde que venha conhecer a legislação de Salvador, desde que se cerque de técnicos, que estudem, que verifiquem, sinalizem o prefeito da necessidade de reparos. Ora, se as pessoas de fora chegam aqui e verificam que o IPTU precisa de reparo, os reparos têm que ser feitos. Agora, atender o movimento IPTU justo, dizer que os ajustes serão feitos e cruzar os braços, não é, no mínimo, elegante. E é o mínimo que a gente espera, não é verdade? Olha, é uma discussão ótima. A gente agradece muito a professora Carla Borges. Certamente vai ter que voltar aqui, não é? Para dar sequência a essa conversa, porque tem muitos desdobramentos e a gente percebe que, de fato, é um assunto de interesse público, interesse de muita gente. E muito obrigado, mais uma vez, professora de Direito Tributário, Carla Borges, pelos seus esclarecimentos, pela lucidez ao abordar esse assunto tão complexo como é o assunto, tema IPTU, e que resvala também aí para o próprio serviço público, não é? Como a gente bem observou. Eu é que agradeço, Jefferson, a você, a sua equipe aqui, Ernesto, a todo o grupo, a Tarde FM. Vocês têm feito um brilhante trabalho em favor da democracia, com a divulgação de notícias sérias, com isenção, com imparcialidade. E o que o contribuinte, o cidadão soteropolitano precisa é exatamente isso. Isonomia, transparência, eficiência no trato com a coisa pública. E eu, como servidora pública, torço por isso, sem bairrismos, viu, Ernesto? Porque nós aqui costumamos receber de braços abertos
todo e qualquer cidadão que venha morar na nossa terra com muito carinho, mas não para fazer perversidade. Tá certo. O baiano não admite, não. Obrigado, professora Carla Borges. Agora são 7h57 na Tarde FM.